E assim, mas uma coisa curiosa, assim, que para compartilhar com quem está pensando em criar conteúdo, também tem que a balança também de opções, né? Você também, por optar viver no Canadá, privilegiar a qualidade de vida. Se fosse no Brasil também, você como criador de conteúdo a essa altura também já teria um resultado até diferente, né? Ahn, deixa eu De- pensar. Olha, essa pergunta foi difícil. Essa pergunta é muito difícil. Eu acho que muito do que eu acho que eu perdi muito tempo, tá? Assim, tem um conteúdo que se eu tivesse criado antes, eu acho que eu teria crescido mais. Por isso que eu tô dizendo, hoje em dia a concorrência está muito grande, né? Se eu tivesse criado alguns conteúdos que eu faço hoje antes e de uma outra maneira, eu acho que teria sido melhor. sim, legal. Mesmo no Brasil, né? Agora, o meu carro-chefe, ele tá muito vinculado ao Canadá, né? A morar em outro país, não ao Canadá, mas a morar em outro país, né? Então, eu não sei se eu teria um produto como o Canadá Diário morando no Brasil. Eu não sei. Eu não, realmente, sim, é conjectura, assim, eu não saberia dizer. Mas eu não sei. Claro, olhando pela experiência de fora, assim, eu acho que, pelo menos da minha parte, eu te vejo mais como um criador de conteúdo do que a do Canadá. Eu acho que o que você já traz de experiência hoje, mesmo que você estivesse no Brasil, eu acho que você encontraria outro nicho. Acho que sim, eu acho que sim. E mesmo assim, eu não teria o Canadá Diário. Então, como eu não teria o Canadá, eu teria já feito um outro nicho antes, né? Acho que sim, faz sentido. Faz sentido isso. Pode ser. Pode ser. Eu, eu até falo, se compartilho uma coisa que o Dimitri falou aqui sobre vai lá e faz, né? Eu também, assim, claro que toda a experiência profissional que eu tive, digamos assim, nos projetos tradicionais, o mercado tradicional, entre aspas, né? Foi muito legal, me trouxe até aqui, mas eu com certeza alguns projetos pessoais eu teria efetivado, começado antes, né, Dimitri? Às vezes a gente fica muito com medo de realizar, a gente demora muito, digamos, para colocar em prática uma coisa que poderia dar certo. Sim. E a gente faz muito, você falou de fazer burrice, assim, de a gente fazer um negócio que é uma burrice, efetivamente, e não dá certo. Eu fiz várias. Eu apostei, em vários momentos, eu apostei, acho que no cavalo errado na corrida, sabe? Eu posso dar exemplo. Eu acho que é legal a gente dar os erros pro pessoal aprender, né? Falar só acerto é muito óbvio, Sim. né? Vamos falar os erros também. Por exemplo, teve um momento, eu tava com o Canadá Diário, eu vim pro Canadá em 2009, né? E aí era muito simples, não tinha grandes pretensões, eram vídeos muito simples, né? E aí, a partir de 2011, 2012, eu apostei no cavalo errado na corrida aí, entendeu? O que aconteceu? Eu encontrei um amigo meu aqui no Canadá, eu conheci um amigo meu, e a gente pensou em fazer. E a gente estava apostando, eu acho que eu apostei no cavalo errado na hora errada. Hoje em dia poderia ter dado certo, mas na hora errada. A gente estava apostando na época em podcast, tá? E na época o podcast era o nicho do nerd. Você tinha que ser muito nerd para escutar podcast, né? Porque você tinha que baixar um feed, era um negócio muito complicado. Né? Você não assistia podcast no YouTube, né? Não tinha o Spotify para você escutar. Era um negócio muito específico. E aí eu apostei todas as minhas fichas nesse momento, que foi a maior besteira que eu fiz na vida. O canal já tinha dado o dobro se eu não tivesse feito isso. Eu apostei todas as minhas fichas no podcast. A gente criou um podcast chamado Terra Estrangeira, que era um podcast sobre viver em outro país. Muito bem produzido, muito bem editado, mas fora do tempo. Então você também tem que pensar no tempo da coisa, né? Tudo tem seu tempo. Então, assim, a gente produziu muito e eu larguei, eu parei com o Canadá Diário, eu avisei publicamente, ó, acabou, o Canadá Diário acabou. Nossa. Se você quer ver do nosso conteúdo, vai lá ver o Terra Estrangeira. E aí foi a maior burrice da minha vida. Eu perdi, sei lá, acho que mais de um ano nessa brincadeira aí, né? E era a hora que era para ter alavancado o Canadá Diário. E aí eu me toquei disso, né? Voltei pro Canadá Diário e aí sim ele deslanchou. Só que se eu tivesse começado isso um ano antes, eu acho que hoje seria outra história. Eu acredito.
Entendeu? Mas é a vida, pessoal. É bom a gente errar para entender, né? E reverter o erro a tempo. Quando eu percebi a besteira, não sei se é besteira, não é besteira, foi mal planejado, foi fora do época. E aí, assim, é a vida, pessoal. E arruma o curso no meio do caminho aí, né? E aí consegui reverter isso, né? A tempo, ainda não existia muita concorrência, ainda a coisa tava domável ainda, sim. E aí deu certo, né? Não, e faz parte, às vezes, também, eu sempre penso também que, por mais que a gente tenha ali o planejamento, eu tenho certeza que na época do seu projeto do podcast lá, você tinha certeza, convicção de que era dar certo, e olha, era uma ideia boa, na verdade, né? Visto que é a internet hoje. Talvez sim. Não era o momento, não vingou, mas acontece, né? O importante é que a gente, na verdade, é legal você até compartilhar a experiência de que mudou o rumo, acertou por voltou para, digamos, para a base, né? Que essa que é a experiência legal que eu gosto aqui do podcast, de ter profissionais que no ao vivo aqui compartilham, olha, errei, acerta. É isso que a gente pode, digamos, compartilhando essa experiência, ajudar quem está acompanhando, né? Para que o próximo faça mais rápido, né? Sucesso deixa rastro, né, Dimitri? Pois é. E o que acontece? Eu poderia, e eu conheço muita gente que fez isso, inclusive o meu ex-sócio do podcast fez isso, não deu certo? Ah, tá bom, então vou procurar emprego. Não deu certo? Não vai dar certo. Não deu certo, não vai dar certo. É isso, né? Com essa mentalidade derrotista, vamos dizer assim, entendeu? Acabou. Se eu tivesse, eu poderia ter feito isso, né? Poderia ter acontecido. Ah, tá, investi ao tempo que eu investi nisso, parei full time por mais de um ano, não deu certo. É a vida, não vai dar certo mesmo, né? E aí você insiste e vai para outro. Vamos arrumar, vamos tentar, né? O que eu digo é, não desista. Não tá dando certo vai pro outro, entendeu? Ou se você tem certeza, você tem convicção que esse que você tá fazendo, você tá no caminho certo, insiste nele e talvez tente outro, paralelamente, se puder. Né? Sim, e assim, eu não sei se é a sua impressão, Dimitri, eu acho que o YouTube acaba mostrando mais isso ainda. Eu sempre enxergo assim que quem empreende com sucesso em qualquer área, uma das habilidades ou características dessa pessoa sempre é a consistência de realizar. Não é uma pessoa que não é que ela não desiste nunca, mas ela dá continuidade a determinado projeto, né, Dimitri? Eu vou até dizer que é uma certa teimosia. Às vezes eu devia ser menos teimoso, vou ser sincero. Às vezes eu preferia ser menos teimoso, desistiu antes um pouco. Mas eu acabo insistindo muito em alguns projetos que eu gosto de fazer. Então, como eu gosto muito de fazer, eu acabo insistindo, né? O meu próprio podcast, vou ser sincero, o meu podcast, se eu estivesse trabalhando para ter retorno nele, já teria desistido faz tempo. Mas eu gosto muito e eu vejo muito valor agregado nesse produto que eu tô construindo. Se ele pode não dar certo agora, como o meu jogo. O meu jogo que eu fiz em 99, ele não deu certo na hora. Eu fui só pra você ter uma ideia, nessa época não existia nem... A internet estava engatinhando, né? Existia, mas era muito... Você não existia a possibilidade de vender um produto digital. Nem pensar. Isso não existia. Eu criei o jogo para vender em CD. Né? Vender em caixa, colocar na loja. Eu procurei um monte de distribuidor, fui falar com um monte se interessou, mas falou, vamos ver, e fica lá, banho-maria, né? Banho-maria, e o produto foi ficando ultrapassado, né? Principalmente produto de tecnologia, ele vai ficando ultrapassado. E o meu desespero de publicar, eu publiquei na revista do CD-ROM para deixar ele público. Eu não ganhei nada na época, não ganhei nada. Tá? A revista não me pagou, venderam 100 mil exemplares e não ganhei um centavo. Se eu tiver, olha isso, né? E pra mim, ok, tá bom, foi pro mundo. Olha o efeito borboleta da coisa. Se eu não tivesse publicado na revista, esse youtuber que fez esse review aí, que ressuscitou o meu jogo, nunca teria visto. E eu nunca teria lançado ele agora. Então, assim, se você tem certeza do produto que você está produzindo, você tem certeza que ele é de qualidade, faz, produz, entendeu? Bota no mundo. E um dia, pode ser que esse produto, você pode não saber nem para que você está fazendo ainda. Pode acontecer.
Você não sabe nem pra quê. E aí, daqui a 10, 20 anos, você vai, de repente, encontrar uma utilidade pra ele. Vou dar mais um exemplo. Eu falo muito, hein, Renato? Você me interrompe. Pode falar. Quem tá aqui tá pra te escutar. Vou dar mais um exemplo. Esse meu próprio jogo, tá? Quando eu produzi ele, a gente produziu o make-off dele. 5 horas de make-off. Para que eu estava produzindo isso? Não sei. Eu senti a necessidade de registrar esse conteúdo. Para que eu não sei, né? Hoje em dia, 20 e tantos anos depois, eu usei esse make-off como material extra no próprio jogo. Usei esse make-off como material para os membros do canal, lá do meu canal de games. Então, assim, você pode não necessariamente saber para que você está produzindo esse conteúdo, mas talvez um dia ele seja útil, entendeu? O caminho é esse, Termina. Não sei exatamente, não tá ficando legal. Termina o conteúdo e depois você vê o que faz, entendeu? Pô, legal, acho que é uma super mensagem assim para quem tá sempre começando e encerrando projetos e não termina nada. Pode ser que seja um projeto que deu certo e você só não terminou, né? Pois é.